Bernardo José da Silva Guimarães, que figura em nossa bagagem editorial com 3 de seus principais trabalhos, A Escrava Isaura, O Garimpeiro, O Ermitão de Muquem, é vulto exponencial de nossa história literária. Nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, a 15 de agosto de 1825. Intelectualmente, formou-se nas rodas boêmias de São Paulo, cidade onde se graduou em Direito em 1854. Foi ao impulso da vida cultural, que animava então a capital paulista, que se sentiu despertar para a literatura, colaborando ativamente em diversas publicações. Seu primeiro livro, Cantos da Solidão, 1852, foi escrito e publicado em São Paulo. Depois de ter exercido a magistratura em Catalão, na então província de Goiás, e em várias localidades mineiras, e ter sido professor de retórica e filosofia em sua cidade natal, passou a residir no Rio de Janeiro, onde se dedicou com maior entusiasmo à imprensa e à literatura. Chegou a ser diretor de jornal, quando assumiu a responsabilidade de A Atualidade, um periódico de feição política. Ao fim da vida, voltou à cidade do seu nascimento, onde faleceu, a 10 de março de 1884. Bernardo Guimarães tem o mérito essencial de haver sido o introdutor do sertanismo no romance nacional. Sua vida, decorrida em boa parte entre os tropeiros de Minas Gerais e os faiscadores de Goiás, forneceu à sua bibliografia um repositório riquíssimo de observação folclórica e sociológica. Embora lidando com elementos frutos da observação e apresentando ao público ledor coisas inteiramente novas no panorama literário do país, soube fazê-lo com uma tintura de poesia e de beleza tão humanas que logrou consagrar aqueles valores, tornando-se um dos mais festejados autores brasileiros. Excelente escritor, senhor de uma prosa singela, correntia e pitorescamente colorida, conseguiu o segredo de entremear a ficção com a observação e as reminiscências históricas. De sua bagagem literária, são especialmente apreciados os romances O Ermitão de Muquem, O Seminarista, A Escrava Isaura, O Índio Afonso, O Garimpeiro, além de vários outros trabalhos em que retrata com fidelidade os aspectos mais interessantes da vida no interior do país. Introdução de Paulo Dantas. O que mais nos atrai no romance de Bernardo Guimarães, apesar do seu caráter folhetinesco e de certos exageros praticados, típicos da ficção da época, é o seu clima de simplicidade extrema, que chega a ser violento pelo que contém de primitivo na sua autenticidade sertaneja. Como homem do povo, Bernardo Guimarães, que foi um simples de natureza maior, nos seus romances contou histórias, algumas bárbaras, outras singelas. Narrou episódios e lendas, passados em cenários campestres ou jogados na brutalidade passional do tempo da escravidão. Como romancista, conservou-se fiel às raízes de sua terra, operando através das suas narrações um curioso e tocante levantamento topográfico e emocional das coisas e das gentes do Brasil. Foi um desses rapsodos, ou melhor, uma dessas forças da natureza, que, quando se põe teluricamente a narrar, levam tudo de roldão, como num caudal. Pertenceu ele à segunda geração da escola romântica, sendo, neste período, o mais nacional dos nossos romancistas. Tão nacional foi Bernardo Guimarães, que, a propósito dos seus romances, os nossos historiadores literários tiveram de criar a designação de corrente sertaneja ou sertanejista, com a qual batizaram sua filiação dentro dos quadros da ficção brasileira. Trio. Juntamente com José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo, inferior ao primeiro, mas superior ao segundo, formou Bernardo Guimarães o trio mais popular dos romancistas brasileiros na década de 1870. José de Alencar no indianismo, Macedo no romance urbano e Bernardo Guimarães no chamado romance rural, também de forte fundo emotivo. Irônico a seu jeito e musical na comparação,
Monteiro Lobato, em Cidades Mortas, comentando sobre este trio, afirmou: no concerto dos nossos romancistas, onde Alencar é o piano querido das moças e Macedo a sensaboria relambórica de um flautim piegas, Bernardo é a sanfona. 2 romances. Bernardo Guimarães é autor de vários romances, dentre os quais se destacam A Escrava Isaura, seu livro mais popular, e O Garimpeiro, já traduzidos para o francês. 2 livros estes que são considerados pela crítica como os melhores trabalhos do romancista. Em edição criteriosa e revista, na série Ficção Nacional das edições Melhoramentos, vamos agora ler estes 2 famosos romances de Bernardo Guimarães.